Fala, loucos do Bando Fala Fiel, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, não sei vocês, imagino que sim, mas eu tô bastante ansioso aí pra segunda perna aí da final do Campeonato Paulista, decisão, dia 27 de março, quinta-feira, né, o Química Arena, né, com certeza, eu acho que deve quebrar até o recorde de público, 48 mil e não sei quantas pessoas, né, porque deve ser uma festa absurda aí da fiel torcida pra esse jogo, final de Campeonato Paulista contra o Palmeiras, né? Então, vai estar um inferno Itaquera, né? Tá todo mundo muito ansioso para esse jogo, né? Claro, eu tava vendo essa crise, né? Esse escândalo aí dos ingressos do fiel torcedor, né? Essa crise do cambismo, né? Enfim, mas vamos falar aqui de futebol, né, rapaziada? Tava conversando com uns amigos meus, né? Debatendo sobre o jogo, né? Tá todo mundo bastante ansioso pro jogo, né? E aí me veio duas perguntas, né? Duas dúvidas que eu não sei de fato a resposta, tá? Tô aqui pra fazer esse vídeo aqui pra gente estar dialogando, né? Sobre esses dois temas, né? O primeiro tema é se essa parada da FIFA aí que teve, se ela ajuda ou atrapalha o Corinthians nessa decisão. Quero saber de vocês, aí comentem aí no espaço aí que tem pra vocês poderem comentar, né? Sobre o que vocês já acham sobre isso, né? Porque assim, na primeira instância, né, quando eu vi, eu falei, puta, mano, o jogo poderia ser quarta-feira agora, né? Porra da parada FIFA aí fode tudo, né? Ou no próximo domingo já, né? Pô, já tá com todo mundo ali motivado, né? Vem com o resultado positivo lá da Barra Funda, né? E eu tava com esse pensamento na cabeça, né? Que eu achei que a data FIFA poderia atrapalhar. Por vários motivos. Cara, os caras vão jogar lá pela Holanda, né? O Depay, né? Os próprios jogadores sul-americanos aí vão ter jogos difíceis também. De repente pode se machucar, pode cansar. Não sei, né? Na minha cabeça poderia atrapalhar essa pausa de 10 dias, né? E não só pelo cansaço dos jogadores, né? Ou risco de lesão, mas pela perca da concentração nas finais, né? Esse era o meu pensamento. Eu achei que a data FIFA era melhor para o Palmeiras do que para o Corinthians, né? Para mudar um pouco o mar, né? Mas depois da entrevista na zona mista do Ranieri, né, depois do jogo, no domingo, né, ele disse que foi uma boa até essa parada da FIFA para o Corinthians poder descansar, enfim, mesmo que alguns jogadores vão para suas seleções, né, e não vão de fato descansar, para o resto do elenco tem um espaço, né, porque veio de várias batalhas consecutivas, né, quarto e domingo, e eu fico com isso na cabeça, né, que tipo, porra, também pode ser positiva essa parada, né. Eu ainda mantenho a minha posição, sabe, eu acho que é mais benéfico pro Palmeiras do que pro Corinthians, esses 10 dias, né. Mas queria saber de vocês, que visão que vocês têm, que vocês possuem, né, sobre o que aconteceu, né, sobre essa parada da data FIFA, né, se atrapalha ou se ajuda o Corinthians na decisão contra a porcada imunda, né, rapaziada. E o outro tema que paira, né, na cabeça do corintiano é a formação tática que o Ramon Dias vai utilizar na partida de volta em Itaquera, né. Tem bastante gente discutindo, eu estava até conversando com um amigo meu, da manutenção do 4-3-3, né, que foi muito bom defensivamente contra o Palmeiras na Barra Funda, mas não é tão simples assim, né, pelo que eu entendi o Garro não tinha condições, né, ou tinha condições parciais, né, para jogar na Barra Funda e por conveniência, né, até pela parte defensiva, mas também pela questão do gramado do Palmeiras, né, que fode os joelhos dos atletas, né, e o Garro tem o joelho bastante ferrado já, né, optaram por deixar ele no banco de reservas e acabou que não precisou utilizar porque o Corinthians conseguiu vencer a partida, né? Mas é tudo uma questão de contexto, né? E se o Corinthians perde o jogo pro Palmeiras, né? Acredito que a galera estaria criticando o Ramon Dias por não ter utilizado o Garro, né? Ou se, sei lá, o Palmeiras abre o placar, eu acho que factualmente o Garro entraria no segundo tempo, né? Eu acho, tá? Tô supondo aqui que ele tava no banco de reservas, né? E para essa partida de volta, o jogo já está condicionado, né? O Corinthians, ele entra em campo com a vantagem. Então, assim, o Palmeiras, eu acredito que ele vai vir para cima, porque eles precisam fazer um gol. E o Corinthians, ele já vai ter uma postura um pouco mais cautelosa, imagino eu, porque começa com 1-0, né? Você pode também falar, não, tem que pensar que o jogo tá 0-0, que tá 10-0 o Palmeiras, tem que chegar atacando os caras. Cara, eu entendo, tá ligado? Mas é o que é, a gente tá com placar positivo e a gente tem que saber jogar com inteligência e com maturidade, né, pessoal? E aí eu fiquei pensando, mano, a gente volta pro 4-3-1-2, né, insere o Garro no time, tira o Romero do time, né,
volta para aquela formação com Ranieri, Martinez, Carrilho e Garro no meio campo, a dupla de ataque com Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Ou vai no 4-3-3 de novo. E aí você pode me falar, mas é só inserir o Garro, né? Joga na mesma formação e joga com o Garro. Cara, não é tão simples assim. Porque assim, se a gente for no 4-3-1-2 contra o Palmeiras, vai voltar no problema que foi na primeira partida contra o Palmeiras lá na primeira fase, né? Naquela altura a gente não tinha o Garro disponível ainda, mas o Ramon Dias ele vai nesse 4-4-2, né? Esse 4-3-1-2. Na altura jogou com, acho que o Igor Coronado no lugar do Garro, né? E o Corinthians sofreu bastante naquele jogo, principalmente no primeiro tempo, mesmo com 1-1, né? Os 2 gols foram no primeiro tempo, se não me engano. E aí no segundo tempo o Ramon Dias ele volta, acho que no 3-5-2, né? Pra coibir as subidas do Palmeiras pelos lados, né? E o Palmeiras ele é muito forte lateralmente, principalmente porque tem o Estevão, onde brilha seu melhor jogador, né? O jogador mais decisivo do Palmeiras, né? Mais habilidoso, né? Especial, né? O jogador que conduz a equipe do Palmeiras. O Palmeiras sempre foi uma equipe bastante lateralizada com o Abel Ferreira, né? Joga mais no contra-ataque, é um time mais de velocidade. E geralmente quando o time é de velocidade, geralmente, né, atua pelos lados, né? Pelos flancos. Sabendo disso, o Corinthians foi pro 4-3-3 contra o Palmeiras no jogo da Barra Funda. Então, assim, por esse critério, eu falaria, mano, eu acho que o 4-3-1-2 não vai ser útil pro Palmeiras, porque você vai dar mais espaço para eles. É só você ver, rapaziada, o jogo da Copa do Brasil de ida contra o Flamengo lá no Maracanã. O Felipe Luiz soube usar certinho o ponto fraco, né, o calcanhar de Aquiles dessa formação tática. E qual que é? Quando a equipe não possui a bola e a equipe adversária ataca pelos lados, fica muito difícil. Por quê? Geralmente o ponta, ele já vai estar confrontando diretamente o nosso lateral, né? No caso foi o Bruno Henrique naquela altura, né? Ele estava no mano a mano quase sempre com o Fagner. Quando você descia um dos volantes, que naquele jogo jogou com... Inclusive jogou com Garro, Coronado, Charles e acho que o Ranieri ou Martinez naquele jogo, né? O Coronado meio que foi o volante do lado, tá ligado, mano? E aí, quem puxava para aquele lado da marcação era o Charles, tá ligado? Automaticamente você deixa o meio campo aberto. Então fica um dilema pro meio campista. Ou o Charles abre para ajudar o Fagner a conter o Alexandro e o Bruno Henrique, e aí deixa o Arrascaeta aberto pelo meio, né? Que vai ficar sozinho com o Martinez. Lembrando que os zagueiros ficam só na sobra, né? Ou você fecha o meio campo e vai ficar 2 contra 1 contra o Fagner. O gol do Flamengo foi assim. Em determinado ponto do jogo ali ficou o Alexandro e o Bruno Henrique contra o Fagner. Os caras fizeram uma tabelinha vagabundo, o cara finalizou, enfim, fez 1-0 pro Flamengo, né? Então essa formação tática, ela tem esse problema. E eu acredito que o Palmeiras tem até um pouco mais de posse de bola nesse jogo em Itaquera por precisar do resultado, né? E isso é uma equipe boa também, a equipe do Palmeiras, né, pessoal? Então, logo de cara, eu falo pra vocês que eu iria de 4-3-3, né? E aí fica a pergunta, né? Porra, mas aí coloca o Garro no lugar do Romero, né? Porque assim, no 4-3-3 automaticamente você vai fechar 2 problemas num só, né? Você vai ter 2 volantes, que é o Martinez e o Ranieri, eles não vão sair da equipe, porque a gente precisa manter o resultado. E você vai ter 2 pontas caindo pra ajudar o lateral, que vai ser o Romero e o Memphis Depay, acredito eu, né? Ou até o Yuri Alberto descendo uma outra vez, né, pessoal? Se você jogar com o Garro, você vai colocar ele no lugar do Romero, de ponta direita. Lembrando que o Garro não tem o mesmo poder de marcação do que o Romero, tá? Você vai jogar ele no lugar, sei lá, do Carrilho? Não dá, o Carrilho fez um baita jogo, né, pessoal? Então, na minha cabeça, como o Martinez e o Ranieri são indispensáveis para esse jogo, talvez o Garro fique até com uma figura para segundo tempo, para entrar no lugar do Carrilho, que ele, como é mais velho, né? Ele factualmente vai cansar. E aí você mantém um 4-3-3. Eu não consigo vendo você desamarrar esse nó bem feito pelo Ramon Dias, tá, pessoal? E você vai precisar do Romero, porque ele é o único cara que pode fazer esse lado direito. O Yuri pode fazer o lado direito, aí você coloca o Garro como se fosse um 9? Não sei, pode ser. Teve alguns jogos que isso aconteceu, né? Acho que foi contra o Criciúma ou contra o Vitória, já nos finais das partidas, né? Ficava tipo um 4-3-3, e aí às vezes alguém descia, às vezes o Memphis descia, às vezes o Garro descia, né? Pra manter o placar, né? Contra o Criciúma foi 4-2 e contra o Vitória foi 2-1, né? E aí beleza. Mas eu acho que contra o Palmeiras você vai ter que ter um poder de marcação muito mais agressivo e durante o jogo todo, né? Isso não pode acontecer. Eu vi uma galera também falando de botar o Thales Magno, né? Que de fato ele mereceu durante muito tempo a posição de titular, né? Mas esse faria como? Vai tirar o Romero, vai empurrar o Yuri Alberto pra ponta direita, o Memphis de 9 e o Thales pela esquerda, porque o Thales só faz o lado esquerdo, né? Até naquela formação 4-4-2 que ele joga de frente, caído pelo lado esquerdo, né? Então eu acho que você vai acabar caindo nesse dilema, né? Eu entendo quem peça o Garro no time, porque é o nosso melhor jogador, mas, mano, a gente tá a um jogo de ser campeão.
E, mano, por mim o jogo é 0x0 e a gente garante a taça, tá ligado, mano? Então tem que jogar de maneira inteligente. É óbvio também que se o Corinthians vai no 4-3-3 sem o Garro, toma o gol do Palmeiras e eventualmente, vou até bater na madeira aqui, né? Perde o título. Ah, esse técnico pardal aí, né? Colocou o Garro no banco. Enfim, futebol é assim, né? Se você perder, você vai ser criticado. Mas eu acho que com medida cautelosa, né? Até passando os contra-ataques, eu acho que dá pra jogar com Yuri, Memphis e Romero ali pra fazer essa função de contra-ataque e se defender muito bem. Então, eu acho que a decisão a ser escolhida, tá? A gente tem que ver como é que o Palmeiras vai vir, né? Eles jogaram com 3 zagueiros na primeira partida da primeira fase, mas jogaram no 4-3-3 nesse segundo jogo aí, né? Eles têm bastante peças ali, tem o Vitor Roque, tem o Estevão, o Veiga, né? Facundo, enfim, Felipe Anderson, tem uma par de gente aí. Eu vi uns canais de Palmeiras pedindo pro Abel Ferreira jogar de forma mais centralizada, né? Que talvez teria mais chances. Mas eu acho que não é característica do Palmeiras jogar desse jeito, tá ligado? Eu acho muito difícil o Palmeiras vir dessa forma. E outra coisa também que eu ia falar, jogando nesse 4-3-3 com os pontas voltando para ajudar os laterais, eu acho que a gente tem menos chances de ceder bolas paradas pro Palmeiras. O Palmeiras é muito bom de bola parada, embora não tenha feito gol na gente no último jogo de bola parada, geralmente eles fazem gols do Corinthians de bola parada. Então assim, se você tiver 2 jogadores ali lateralizados, a chance o Estevão joga pra caralho, né? Ele vai chegar na linha de fundo uma hora ou outra, né? Mas a chance de ter menos bolas indo pra escanteio, né? Eu acho que são menores, tá ligado, mano? Porque vai ter mais gente fechando. Não sei. É uma percepção que eu tenho. Eu acho que se você deixar mais livre os lados, o cara vai chegar mais vezes e vai aumentar o número de escanteios, né? Ou de jogadas de linha de fundo. E outra coisa fundamental pro Corinthians é parar de ser idiota, né? E assim, essa frase vai pra 2 caras especificamente, pro Martínez e pro Mateuzinho. Eles adoram fazer faltas imbecis, né? Laterais. Tipo, o maluco tá de costa pra lateral e que tal quebrar o galho dele, empurrar ele com tudo e desmarcar a falta, né? O Candanção é um cara que marca bastante falta também, é um árbitro mais bundão, né? Então, de repente, isso pode ser um problema. Da mesma forma que o Corinthians também tá muito bem nas bolas paradas, né? Contra o Bração de Guayaquil foi 2 gols de bola parada e a gente ainda quase conseguiu levar o confronto pros pênaltis, né? O que eu sei, pessoal, e eu acho que isso não vai faltar em Itaquera. A gente vai jogar em Itaquera. Eu acho que essa é a maior força do Corinthians para esse jogo, obviamente, por jogar em casa, né? A Fiel vai fazer certamente a parte dela. A gente precisa jogar junto com o time. O que é jogar junto com o time? É aquele tipo de jogo, pessoal, que quem tá vendo na televisão, você consegue ver a torcida delirando quando corta uma bola. Carrinho, afastou de cabeça. Cada escanteio, cada bola tirada é um gol, tá ligado, mano? Conseguiu sair de uma pressão do Palmeiras, a galera comemora, bate palma, vira pro outro lado do jogo, bate palma, sobe junto com a equipe pra atacar. Isso não vai faltar. E isso tira muito o ímpeto do adversário, né? Se todo mundo tiver nesse clima aí, Itaquera, e o Corinthians concentrado, né? Bem fisicamente ali e duelando cada bola como se fosse a última, eu acho que a gente tem tudo pra ser, mais uma vez, campeão paulista. Mas aí, pessoal, deixo com vocês aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês iriam no 4-3-1-2, se vocês não abririam mão do Garro, se vocês iriam com o Romero, se vocês iriam no 4-3-3, ou um híbrido disso tudo, tá ligado, mano? Enfim, quero saber a opinião de vocês nos comentários, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vai Corinthians!